Sozinha no Natal por não ter filhos, uma mulher pobre é escolhida por um bilionário com 4 filhas. Uma mulher pobre foi abandonada sozinha no Natal por não poder ter filhos. Então um bilionário viúvo com 4 meninas a encontrou e mudou tudo para sempre. Sarah olhou para o anel no dedo. Girou uma última vez antes de tirá-lo. Estava sentada na beira da cama do quarto de hotel barato onde havia passado a última semana. A mala estava aberta no chão, as roupas jogadas de qualquer jeito. O papel de parede descascava nas bordas. O aquecedor fazia um barulho irritante, mas mal esquentava o quarto. O celular vibrou. Era a mãe dele. De novo. A 10ª ligação nas últimas 2 horas. Ela desligou sem atender. 3 horas antes, David havia dito as palavras que ainda ecoavam na cabeça dela. Não posso me casar com alguém que não pode me dar filhos, Sarah. Sinto muito, mas simplesmente não consigo. Ela ficara parada ali, congelada na porta do que havia sido o apartamento deles. A chave na mão e uma sacola com as últimas coisas. Ele nem olhou nos olhos dela quando disse isso. Simplesmente pegou a chave da mão dela, entrou e fechou a porta na cara dela. Assim. Simples. Frio. 7 anos juntos. Planos de casamento. Promessas. Encerrados em 30 segundos. Sarah havia descoberto 2 meses atrás. O médico foi claro, direto, sem rodeios. Ela não conseguiria engravidar. Problemas uterinos. Irreversível. Quando contou a David naquela noite, ele tinha segurado a mão dela e dito que estava tudo bem. Que eles dariam um jeito. Que podiam adotar. Que o amor deles era maior do que isso. Uma mentira. Tudo uma mentira. Bastaram 8 semanas para ele desistir dela. 8 semanas para decidir que ela não valia a pena. A mãe dele começou com os comentários 3 semanas depois. Mas e os netos que eu queria? David sempre quis uma família grande. Sarah via nos olhos dela. Nunca havia sido boa o suficiente mesmo. E David foi ficando cada vez mais distante. Saía com os amigos, voltava tarde, mal conversava, até hoje, na véspera de Natal, quando simplesmente disse que tinha acabado. Você entende, né? Ele disse, como se estivesse sendo razoável. Sempre quis ser pai. Ter filhos meus. Não posso abrir mão disso. Como se ela fosse um emprego ruim do qual estava pedindo demissão. Como se 7 anos não significassem nada. Agora era véspera de Natal e Sarah não tinha para onde ir. O hotel era caro demais para mais de uma semana. A família morava longe. E ela não tinha coragem de ligar e dizer que havia sido jogada fora. Os amigos em comum já haviam escolhido o lado dele. Ela estava completamente sozinha. Sarah pegou a bolsa, colocou o casaco fino que tinha e saiu do quarto. Pagou a conta com os últimos cartões que ainda funcionavam e saiu para a rua. O frio a atingiu imediatamente. Era um frio cortante, o tipo que dói nos ossos. Ela fechou mais o casaco, mas não adiantou. As ruas de Manhattan estavam lotadas. Famílias inteiras caminhavam de mãos dadas, rindo, tirando fotos na frente das vitrines decoradas. Havia um coral cantando em frente a uma igreja. O cheiro de chocolate quente e castanhas assadas pairava no ar. Luzes de Natal em cada poste, em cada loja. Sarah caminhou sem rumo. Simplesmente caminhou. Passou por lojas fechando, restaurantes lotados, praças decoradas. Todo mundo tinha um lugar para ir. Todo mundo tinha alguém esperando. Exceto ela. 1 hora depois, as pernas doíam e ela não aguentava mais. Sentou num banco do Central Park, perto de uma árvore gigante iluminada com luzes douradas. Uma família tirava fotos na frente. Um casal se beijava do outro lado. Crianças corriam por ali gritando de alegria. E ela estava ali. Sozinha. Invisível. Sarah colocou o rosto nas mãos e deixou as lágrimas caírem. Não conseguia mais segurar. Chorou quietinha, tentando não fazer barulho, mas alguns soluços escaparam. Ninguém se importou. Ninguém viu. Até uma voz fina e clara chamar a atenção dela. Papai. Porque ela está sozinha no Natal. Sarah ergueu o rosto, enxugando as lágrimas rapidamente. Uma menina loira com olhos azuis enormes e bochechas rosadas de frio observava com curiosidade inocente. Devia ter uns 6 ou 7 anos. Usava um gorro vermelho com pompom branco na cabeça. Ao lado da menina, um homem alto segurava as mãos de mais 3 meninas. Todas loiras, com olhos claros. 2 pareciam gêmeas, bem pequenas com cascóis combinando. A outra devia ter uns 5 anos e olhava para Sarah com a cabeça inclinada. O homem olhou para Sarah. O rosto estava cansado, com olheiras fundas, mas os olhos eram gentis. Usava um casaco caro, bem cortado. As meninas estavam todas bem vestidas. Sophie, não incomoda, senhora, ele disse em voz baixa,
Mas a menina não se moveu. Mas pai, ela está chorando. Sara enxugou o rosto de novo, envergonhada. Me desculpe, ela murmurou, a voz tremendo. Pode ficar, desculpe. O homem hesitou. Olhou para as filhas, depois para Sara, depois de volta para as filhas. Então soltou as mãos delas e deu alguns passos em direção a ela. Você está bem? Ele perguntou, a voz baixa mas genuína. Sara deu uma risada amarga, sem humor. Estou ótima. Não poderia estar melhor. Feliz Natal, não é? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, apenas olhando para ela. Sara notou que ele também não parecia bem. Havia algo nos olhos. Uma dor velha, mas recente demais para ter cicatrizado. Você tem onde ficar esta noite? Ele perguntou. Sara balançou a cabeça. Não. Família? Amigos? Não. Ninguém. Ele passou a mão pelo cabelo, claramente pensando. As 4 meninas se aproximaram, formando um semicírculo em torno do banco. A menor, uma das gêmeas, puxou a barra do casaco do pai. Pai, está frio. Ela não tem um casaco bom. A outra gêmea concordou. Ela vai congelar. A menina de 5 anos, Zoe, inclinou a cabeça para o lado. Oi. Pai, ela pode vir com a gente? O homem olhou para a filha, depois para Sara, depois de volta para as 4 meninas. Elas o encaravam com aqueles olhos brilhantes cheios de expectativa. Sara viu o momento exato em que ele tomou a decisão. Algo mudou no rosto dele. Uma determinação calma. Ele se abaixou, ficando no nível dela, e falou em voz baixa mas firme. Você precisa de uma casa. Virou-se para as meninas e completou. E elas precisam de uma mamãe. Os olhos de Sara se arregalaram. O coração disparou. O quê? Eu não entendo. Não é uma proposta de casamento, ele explicou rapidamente. Longe disso. É uma oferta. Você claramente não tem para onde ir esta noite. Eu tenho uma casa grande demais e 4 filhas que mal consigo cuidar sozinho desde que minha esposa morreu. Você fica esta noite. Dorme num quarto decente. Come alguma coisa quente. Amanhã, resolvemos o resto. Sara olhou para as meninas. Elas estavam sorrindo. Sophie, a mais velha, já havia estendido a mãozinha. Sou a Sophie, disse ela, toda animada. Essa é a Zoe, e essas são a Emma e a Emily. São gêmeas. Mas você consegue distinguir porque a Emma tem uma pintinha no pescoço. Emma, ou talvez Emily, acenou timidamente. A outra se escondeu atrás do pai. Sara sentiu a garganta apertar. Havia acabado de perder tudo porque não podia ter filhos. Havia sido descartada, jogada fora, considerada defeituosa. E agora um estranho lhe oferecia uma chance. Eu nem sei o seu nome, ela sussurrou. Matthew, ele respondeu, estendendo a mão. Matthew Arrington. E você? Sara. Sara Coleman. Sara. Ele manteve a mão estendida. Venha conosco. Por favor. Ela olhou para a mão dele. Depois para o banco frio onde estava sentada. Depois para as ruas lotadas de gente feliz que ela não conhecia. Respirou fundo e aceitou a mão dele. A casa não era uma casa. Era uma mansão de verdade nos Hamptons. Sara ficou parada no portão, sem palavras. O carro havia passado por um portão automático, subido por um longo caminho arborizado até parar na frente de uma estrutura enorme de 3 andares com colunas brancas e janelas imensas. Meu Deus! Ela sussurrou. Matthew saiu do carro e ajudou as meninas a descer. Elas correram para a porta, já acostumadas com tudo aquilo. Sara saiu devagar, ainda processando. Vamos, Matthew chamou, segurando a porta aberta. Sara entrou. O hall era enorme, com chão de mármore brilhante, um lustre de cristal gigante no teto e uma escadaria larga levando para cima. Havia uma árvore de Natal na sala de estar, enorme e completamente decorada, mas levemente torta, como se tivesse sido montada às pressas. Desculpa bagunça, Matthew disse, tirando o casaco. Não sou muito bom nisso de decoração. As meninas correram para dentro, jogando casacos, gorros e luvas pelo caminho. Sophie gritou que estava com sede. Zoe queria biscoitos. As gêmeas brigavam sobre quem sentaria no sofá primeiro. Sara ficou parada, imóvel, sem saber o que fazer. Por favor, entre. Matthew disse com um meio sorriso cansado. Sério, fica à vontade. Ela entrou devagar, olhando para tudo. A casa era linda. Impecável. Claramente cara. Mas havia algo estranho nela. Parecia vazia. Tinha móveis caros, mas faltava vida. Faltava calor. Deve estar com fome, Matthew disse, indo em direção à cozinha. Vou tentar fazer alguma coisa. Posso ajudar? Sara ofereceu rapidamente.
Ele parou e olhou para ela, surpreso. Não precisa. Eu sei. Mas quero ajudar. Por favor. Foram para a cozinha juntos. Era enorme, moderna, com uma ilha central e eletrodomésticos de última geração. Matthew começou a tirar coisas da geladeira de forma um pouco perdida, claramente sem saber por onde começar. Sarah observou por alguns segundos, depois gentilmente assumiu o controle. Deixa comigo, ela disse com um pequeno sorriso. Você senta. Parece exausto. Matthew ia protestar, mas as meninas invadiram a cozinha naquele momento, todas falando ao mesmo tempo. Sarah, você gosta de bonecas? Eu tenho 200. Sarah, você sabe fazer trança? Aqui ninguém sabe. Sarah, quantos anos você tem? Sarah, você vai dormir aqui? Sarah riu. Um som genuíno, leve, que ela não deixava escapar há dias. Calma, calma. Uma de cada vez. Tá bem? Começou a cozinhar enquanto respondia. Sophie mostrou desenhos que havia feito na escola. Zoe contou uma história confusa sobre um unicórnio e um dragão. Emma e Emily puxavam a beira da camisa dela pedindo atenção. Matthew sentou num banquinho e apenas observou. Fazia meses que as filhas estavam assim. Animadas, sorrindo, falando sem parar. Desde que a esposa havia morrido 6 meses atrás, a casa havia se tornado um lugar quieto e pesado. As meninas choraram muito no começo. Depois ficaram em silêncio. Ele não sabia lidar com nada disso. Contratou babás, mas nenhuma ficou mais de 2 semanas. Mas com Sarah, eram crianças diferentes. Quando o jantar ficou pronto, espaguete simples com molho e queijo, todo mundo se sentou à grande mesa da sala de jantar. E foi agradável. As meninas comiam e conversavam. Sarah servia, ajustava guardanapos, cortava a comida das gêmeas em pedaços pequenos, limpava bocas sujas com gentileza. Matthew ficou em silêncio a maior parte do tempo, mas observava cada detalhe. Fazia muito tempo que um jantar naquela casa tinha aquela sensação. Depois que a esposa adoeceu, as refeições ficaram tensas, rápidas, funcionais. Depois que ela partiu, todo mundo comia em silêncio e ia para o próprio canto. Mas esta noite era diferente. Havia risos. Havia conversa. Havia vida. Depois do jantar, Sarah começou a recolher os pratos. Matthew foi ajudar, mas ela fez sinal para ele sentar. Cuido disso. Você descansa. Então olhou para as meninas, que estavam começando a ficar sonolentas. Que tal uma história para dormir? As 4 meninas praticamente gritaram de alegria e correram para a sala de estar. Sarah seguiu, rindo. Matthew ficou para trás, mas depois foi até a entrada da sala e ficou ali, encostado na moldura da porta, observando. Sarah estava sentada no tapete macio, de pernas cruzadas, com um livro infantil no colo. Uma história sobre uma princesa e um dragão. E lia com vozes diferentes para cada personagem. Uma voz grave para o dragão, uma voz fina para a princesa. As meninas estavam hipnotizadas. Emma e Emily começaram a cochilar no meio da história, recostando-se uma na outra. Zoe bocejava a cada 2 frases. Sophie lutava para manter os olhos abertos. Quando Sarah terminou de ler, ela fechou o livro devagar e olhou para cada uma com carinho. Hora de dormir, meninas, ela disse quietinho. E se inclinou e deu um beijo na testa de cada uma. Um gesto simples, natural, cheio de afeto. Durmam bem, minhas amores. As meninas subiram as escadas bamboleando, sonolentas mas com sorrisos. Matthew subiu com elas, tocou cada uma na cama, cobriu, deu boa noite com um beijo. Quando desceu, encontrou Sarah na cozinha lavando a louça na pia. Não precisa fazer isso, ele disse da entrada. Eu sei. Mas quero ajudar. Você já fez muito por mim hoje. Ele entrou na cozinha e ficou ali, sem saber bem o que dizer. Obrigado, ele disse finalmente. Por ter vindo, por ter aceitado, por tudo. As meninas não estavam assim há muito tempo. Sarah sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Obrigado por não me deixar na rua. Por me dar uma chance quando ninguém mais daria. Matthew mostrou o quarto de hóspedes. Era no 2º andar, longe dos quartos das meninas. Era grande, com uma cama de casal enorme, criado mudos de madeira escura, closet embutido e banheiro privativo com banheira. Sarah entrou devagar e parou no meio do quarto, ainda processando tudo. Se precisar de qualquer coisa, meu quarto é no final do corredor. Matthew disse da porta. Qualquer coisa mesmo, é só chamar. Boa noite, Sarah. Boa noite, Matthew. Ele fechou a porta. Sarah sentou na beira da cama e olhou ao redor. O quarto era maior do que o apartamento inteiro que ela havia dividido com David. A cama era incrivelmente confortável. Havia toalhas limpas e macias no banheiro.
O aquecimento funcionava perfeitamente. Poucas horas atrás, ela estava num banco de praça, sozinha, congelando, sem rumo, sem esperança, achando que a vida havia acabado. Agora estava numa mansão, rodeada de 4 meninas loiras de olhos claros que chamavam seu nome e sorriam para ela. E um homem viúvo, claramente partido, que por algum motivo decidiu confiar nela. Sara se deitou, puxou o cobertor grosso e macio, e pela primeira vez em semanas sentiu algo parecido com paz. Talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Talvez fosse essa a chance que precisava. Talvez nem tudo estivesse perdido. Sara acordou com o som de risadinhas abafadas do lado de fora da porta. Abriu os olhos devagar, confusa por alguns segundos. O quarto era enorme. A cama era macia demais. E por um momento não lembrou onde estava. Então tudo voltou. O banco da praça. Matthew. As meninas. A mansão. As risadinhas continuaram, seguidas de um sussurro alto. Acho que ela ainda está dormindo. Vamos acordar ela. Não. Temos que esperar. Mas eu quero ver ela agora. Sara sorriu e se sentou na cama. Pode entrar, ela disse, a voz ainda rouca de sono. A porta abriu num segundo. As 4 meninas correram para dentro de pijamas coloridos, cabelos loiros bagunçados, olhos azuis brilhando de animação. Sophie pulou na cama primeiro, seguida por Zoe. Emma e Emily subiram com mais dificuldade, mas conseguiram. Bom dia! Sophie gritou, se jogando no colo de Sara. Você dormiu bem? Zoe perguntou, se aninhando do outro lado. Você vai ficar hoje? Emma perguntou. Ou era Emily? Sara ainda não conseguia distinguir direito. Vai ter café da manhã com a gente? A outra gêmea completou. Vai ler mais histórias? Sara riu, tentando processar todas as perguntas ao mesmo tempo. Calma, calma. Uma de cada vez. Mas você vai ficar, né? Sophie insistiu, segurando a mão dela com firmeza. Por favor, diz que vai ficar. Sara olhou para os olhinhos esperançosos dela e sentiu o peito apertar. Eu fico hoje. Sim. As 4 comemoraram como se ela tivesse prometido levá-las à Disney. Vem tomar café da manhã. Zoe puxou a mão dela. Vamos logo, logo. Sara mal teve tempo de colocar os chinelos. As meninas a arrastaram escada abaixo, todas falando ao mesmo tempo, contando o que queriam comer, o que tinham feito ontem, sobre tudo e nada. A cozinha estava vazia. Matthew ainda não havia acordado. O que vocês costumam tomar no café da manhã? Sara perguntou, olhando ao redor. Cereal. Sophie disse, um pouco sem graça. Só cereal. Às vezes torrada. Todo dia? Sara perguntou, surpresa. As meninas acenaram. Pai não sabe fazer outras coisas. Zoe explicou. Ele queima tudo. Sara pensou por um segundo. Depois sorriu. Que tal panquecas? Os olhos das 4 meninas se arregalaram. Panquecas, Sophie repetiu, como se fosse a melhor ideia do mundo. Isso mesmo, panquecas. Mas vocês vão me ajudar. Tá bem? Tá. Sara começou a procurar os ingredientes. Encontrou farinha, ovos, leite, açúcar. As meninas puxaram banquinhos e subiram em torno da ilha da cozinha, querendo ver tudo. Primeiro precisamos misturar a farinha com o leite, Sara explicou, colocando tudo numa tigela grande. Eu quero mexer. Zoe gritou. Eu também. Sophie entrou na discussão. Calma. Todo mundo vai mexer. Vamos fazer junto. Sara deu uma colher de pau para cada uma. Começaram a mexer a massa com mais entusiasmo do que técnica. Farinha voou para fora da tigela. Leite respingou no balcão. Emma deixou cair um ovo no chão e começou a chorar, mas Sara acalmou rapidamente. Tudo bem, docinha. Acontece. Vem cá. Eu limpo. Limpou o chão, pegou outro ovo e continuou. As meninas estavam radiantes, rindo, fazendo bagunça, se sujando de massa. Sara separou frutas, morangos, bananas, mirtilos e deixou as meninas cortarem com facas sem ponta. Zoe comeu metade dos morangos antes mesmo de cortá-los. Sophie organizou tudo em pratinhos com o cuidado de uma chefe. Quando a primeira panqueca começou a ficar pronta, o cheiro preencheu a cozinha. Um aroma doce e aconchegante de café da manhã de verdade. Sara acabara de virar a terceira panqueca quando ouviu passos na escada. Matthew apareceu na entrada da cozinha, de moletom e camiseta, cabelo bagunçado, ainda com cara de sono. E parou. A cozinha estava uma bagunça. Havia farinha no balcão, cascas de ovo no lixo, respingos de leite no chão. Mas estava viva. As 4 meninas riam ao redor de Sara, que usava um avental improvisado feito de um pano de prato amarrado na cintura. O cheiro de café fresco, o cheiro de panquecas, risos. Matthew ficou ali, apenas olhando.
Fazia mais de um ano que não havia visto uma cena assim na própria casa. Desde antes de a esposa adoecer. Desde antes de tudo desmoronar. Pai! Sophie foi a primeira a vê-lo. Sarah está fazendo panquecas e nós ajudamos. Eu cortei morangos. Zoe anunciou orgulhosa. Eu quebrei um ovo. Emma disse, toda animada. Sarah se virou e deu um sorriso levemente sem jeito. Bom dia. Desculpa a bagunça. Limpe tudo depois. Não precisa se desculpar, Matthew disse, ainda um pouco atordoado. Isso é ótimo. Ele entrou devagar na cozinha, como se não quisesse quebrar o encanto. Senta, pai. Sophie puxou a mão dele. Vem comer com a gente. Todos se sentaram à mesa. Sarah serviu as panquecas. As meninas colocaram frutas por cima. Matthew serviu o suco de laranja e comeram juntos. As meninas não paravam de falar. Recontaram tudo de novo, mesmo o pai tendo ouvido 5 minutos antes. Sarah respondia, sorria, limpava bocas sujas, cortava pedaços menores para quem precisava. Matthew comeu em silêncio, mas observou tudo. Ele sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia há muito tempo. O calor de um lar. Depois do café da manhã, as meninas se apegaram a Sarah. Sophie a arrastou para o quarto, todo rosa e cheio de desenhos pregados nas paredes. Mostrou cada um, explicando em detalhes quem era quem, o que estava acontecendo, porque havia usado aquela cor. Esse é o pai. Ela apontou para um desenho de um homem alto com cabelo escuro. E essa sou eu, a Zoe, a Emma e a Emily. Ela parou. Mas falta alguém. Quem? Sarah perguntou, curiosa. Sophie olhou para ela com aqueles olhos azuis enormes. Mamãe. Ela foi para o céu. Sarah sentiu o coração apertar. Eu sei, docinha. Seu pai me contou. Sophie ficou quieta por alguns segundos, depois pegou um giz de cera. Posso-te desenhar? Sarah piscou, surpresa. Mim? Claro que pode. Sophie começou a desenhar, com a língua para fora em concentração. Quando terminou, mostrou uma figura feminina com cabelo castanho ao lado das 4 meninas. Pronto. Agora está completo. Sarah teve que piscar para segurar as lágrimas. Zoe não deixou a emoção durar muito. Ela entrou correndo e puxou Sarah pela mão. Vem. Preciso te contar uma história. Sentou Sarah no chão da sala de estar e começou a contar uma história completamente maluca sobre um dragão que era amigo de um coelho que morava numa nuvem e comia pizza voadora. Não fazia nenhum sentido, mas Sarah ouviu atentamente, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. As gêmeas não ficaram de fora. Emma e Emily apareceram, cada uma com uma boneca pedindo colo. Sarah sentou no sofá e colocou uma em cada perna. Ficaram ali, quietinhas, querendo apenas estar perto. Matthew observou de longe, fingindo trabalhar no laptop, mas na verdade só prestando atenção na cena. As meninas não largavam Sarah. Seguiam-na de comodo em comodo. Quando ela foi buscar água, elas foram junto. Quando ela sentou, sentaram ao lado. Quando ela se levantou, elas se levantaram também. E o mais incrível, não havia brigas, não havia choro, não havia grito. Havia risos, havia conversa, havia paz. O ritmo da casa havia mudado completamente em menos de 24 horas. Naquela noite, depois que as meninas finalmente dormiram, depois de outra história lida por Sarah, mais beijos na testa, mais dormiam bem, minhas amores, a casa ficou em silêncio. Sarah estava na cozinha guardando os últimos pratos do jantar. Ouviu os próprios passos no chão de mármore, o som da torneira, o barulho distante do vento lá fora. Até que ouviu outros passos. Matthew apareceu na entrada, 2 canecas na mão. Chá? Ele ofereceu. Sarah olhou para ele, surpresa, depois sorriu. Adoraria. Sentaram à mesa da cozinha, um de frente para o outro. Matthew colocou as canecas entre eles e por alguns segundos nenhum falou, até ele quebrar o silêncio. Posso-te fazer uma pergunta? Sarah aqueceu as mãos na caneca quente. Claro. Matthew hesitou como se escolhesse as palavras com cuidado. O que aconteceu antes daquela noite? Antes de eu te encontrar no banco? Sarah ficou quieta. Sabia que esse momento viria. Respirou fundo. É uma história triste. Ela avisou. Não precisa me contar se não quiser. Não, está tudo bem. Você merece saber. Você me acolheu sem me conhecer. É o mínimo que posso fazer. Tomou um gole do chá, sentindo o líquido quente descer e lhe dar coragem. Sempre quis ser mãe, ela começou, a voz baixa. Desde pequena. Brincava de boneca, fingia cuidar de bebês, planejava como seria quando crescesse. Era o meu sonho. Matthew ouviu em silêncio sem interromper. Fiquei com o meu ex-noivo por 7 anos. Tínhamos planos, casamento, casa, filhos.
Tudo planejado. Até que 2 meses atrás, descobri que não consigo engravidar. Problemas uterinos. O médico foi muito claro. Irreversível. Ela parou, engolindo o nó na garganta. Quando contei a ele disse que estava tudo bem, que a gente ia dar um jeito, que o amor era mais importante. Mas foi mentira. 8 semanas depois, ele acabou com tudo. Disse que não podia se casar com alguém que não lhe desse filhos. Me devolveu a chave e fechou a porta na minha cara. Matthew fechou os punhos embaixo da mesa, mas não disse nada. A família dele sempre achou que eu não era boa o suficiente. Sarah continuou. A mãe dele ficava dando indiretas de que ele merecia mais, que via tantas mulheres por aí. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu me senti descartada. Como um produto defeituoso numa prateleira. Ela enxugou as lágrimas. Fiquei uma semana num hotel barato, mas o dinheiro acabou. Não tive coragem de ligar para a família e dizer que havia sido abandonada. Os amigos eram mais dele do que meus. Então saí, andei, e acabei naquele banco na véspera de Natal. Sozinha, sem para onde ir. O silêncio pairou pesado por alguns segundos. Então Matthew falou, a voz baixa mas firme. Ele é um idiota. Sarah deu uma risada molhada. É mesmo. Não, sério, Matthew se inclinou para a frente. Ele é um idiota completo. Qualquer homem que te descarte por isso não merecia você desde o começo. Sarah olhou, surpresa pela intensidade na voz dele. Nunca vi ninguém lidar com crianças tão bem como você, Matthew continuou. Em menos de 24 horas, você fez mais por elas do que eu consegui em 6 meses. Elas não param de sorrir. Não estão brigando. Não estão chorando. Elas te amam. Matthew. E não é só isso. Ele balançou a cabeça. Você é gentil. Você é paciente. Você é incrível. E o fato de você não poder engravidar não muda nada disso. Você nasceu para ser mãe, Sarah. Só não da forma que imaginava. As lágrimas de Sarah caíram de verdade agora. Obrigada, ela sussurrou. Você não imagina o quanto eu precisava ouvir isso. Matthew estendeu a mão sobre a mesa. Sarah aceitou. E ali, na cozinha silenciosa de uma mansão enorme no meio da noite, 2 estranhos que se encontraram num banco de praça formaram um primeiro laço verdadeiro entre eles. Confiança. Respeito. E talvez, só talvez, o começo de algo maior. Matthew voltou a trabalhar na segunda-feira seguinte. Saiu cedo, de terno e gravata, maleta na mão, com uma sensação estranha no peito. Era a primeira vez em 6 meses que deixava as filhas com alguém que não era uma babá contratada. Sarah estava na cozinha quando ele desceu, já preparando o café da manhã das meninas. Tem certeza que vai ficar bem? Ele perguntou pela 3ª vez. Fico, Sarah respondeu com um sorriso calmo. Vai trabalhar. A gente se vira aqui. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Vou ligar, prometo. Agora vai antes de se atrasar. Matthew hesitou mais alguns segundos, depois acenou e saiu. No carro, colocou o celular no viva-voz, só por via das dúvidas. No escritório, verificava as mensagens a cada 10 minutos. Mas nada. Nenhuma ligação de emergência, nenhuma mensagem desesperada. Só silêncio. E de alguma forma aquilo pareceu bom. Sarah estabeleceu uma rotina nos dias seguintes. Acordava cedo, antes das meninas. Preparava o café da manhã, panquecas, ovos mexidos, torrada com geleia. Nada muito elaborado, mas feito com cuidado. Quando as meninas desciam, a mesa já estava posta. Depois do café, vinha a hora da leitura. Sarah sentava com elas na sala de estar, escolhia livros infantis da prateleira, que claramente não eram abertos havia muito tempo, e lia com vozes diferentes. As meninas adoravam. Depois vinham as pequenas tarefas. Guardar os brinquedos, organizar os desenhos, dobrar as toalhas. Coisas simples, mas que faziam as meninas se sentirem úteis, importantes. À tarde, hora de brincar. No jardim quando não estava frio demais, dentro quando estava. Bonecas, desenhos, histórias inventadas. Zoe liderava as brincadeiras maluças. Sophie organizava tudo. As gêmeas riam e corriam atrás das outras. E depois, soninha. Sarah descobriu que se deitasse todas as 4 por 1 hora depois do almoço, elas ficavam menos irritadas à noite. Então criou um ritual, uma história curta, luz baixa, cobertores macios, e elas dormiam. A casa tinha um ritmo agora. Uma estrutura, um fluxo. E Matthew notava a diferença quando chegava. As meninas estavam felizes, calmas. Não vinham correndo e gritando como antes. Vinham sorrindo, contando sobre o dia, querendo mostrar o que haviam feito. Era diferente. Era melhor. Na quinta-feira daquela semana,
Matthew decidiu chegar mais cedo. Não tinha motivo específico. Terminou as reuniões antes do horário e simplesmente decidiu ir para casa. Queria ver como estavam as coisas. Queria ver as filhas. Queria ver Sarah. Estacionou na garagem e entrou pela porta da cozinha quietinho, sem fazer barulho. A casa estava silenciosa. Mas não era aquele silêncio pesado e sufocante que existia antes. Era o silêncio da paz. Matthew largou a maleta no balcão e foi em direção à sala de estar. Ouviu uma voz baixa e suave falando sobre uma floresta encantada. Parou na entrada. E a cena à sua frente fez esquecer de respirar por alguns segundos. Sarah estava sentada no sofá, de pernas cruzadas, com um livro aberto no colo. A luz estava baixa. Só a árvore de Natal piscava no canto, projetando um brilho dourado suave por toda a sala. Emma dormia profundamente no braço esquerdo de Sarah, a cabeça loirinha apoiada no ombro dela, a boca levemente aberta. Emily dormia no braço direito, na mesma posição, como uma imagem espelhada da irmã. Zoe estava recostada no ombro de Sarah, lutando contra o sono, os olhos azuis semiabertas, tentando ouvir o fim da história, mas claramente perdendo a batalha. E Sophie estava deitada no sofá, a cabeça no colo de Sarah, olhando para o livro, ouvindo com atenção cada palavra, mas também cansada, bocejando de vez em quando. Sarah lia com aquela voz suave e calma, nem alta demais nem baixa demais. Perfeita. Ela lia sobre uma princesa que se perdeu na floresta e encontrou o caminho de volta para casa seguindo as estrelas. Matthew ficou ali, imóvel na entrada, sem ser visto. Apenas observou. Sarah virou a página com cuidado, tentando não acordar Emma e Emily. Zoe finalmente desistiu da luta e fechou os olhos, o corpo relaxando contra Sarah. Sophie bocejou mais uma vez, mas continuou ouvindo. A cena inteira era perfeita. Não havia outra palavra. Era simplesmente perfeita. As 4 meninas loiras de olhos claros, os maiores tesouros dele, as maiores responsabilidades, as maiores alegrias, estavam ali, tranquilas, seguras, felizes, nos braços de uma mulher que ele conhecia havia menos de uma semana. E Sarah, ela segurava as 4 com cuidado, como se fossem de vidro, como se fossem preciosa, como se fossem dela. Matthew sentiu algo estranho acontecer no peito. Não era só gratidão. Não era só alívio por ter encontrado alguém que cuidava bem das filhas. Era admiração. Profunda, genuína. Por essa mulher que havia aparecido do nada, partida e sozinha, e mesmo assim tinha tanto amor para dar, tanta afeição, tanta paciência. Havia passado 6 meses tentando fazer o que ela tornava tão natural. Tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo. Tentando preencher o vazio que a esposa havia deixado. E falhando. Falhando tão miseravelmente que as meninas haviam-se fechado, ficado tristes, distantes. Mas Sarah, em menos de uma semana, havia trazido a vida de volta para aquela casa. E não era só pela ajuda. Não era só porque cozinhava e limpava e organizava. Era pelo coração que ela tinha. Um coração que havia sido partido, descartado, jogado fora como se não valesse nada. E mesmo assim ela escolheu amar. Escolheu cuidar. Escolheu-se dar completamente a 4 meninas que mal conhecia. Matthew engoliu em seco, sentindo os olhos arderem. Sarah terminou a história, fechou o livro devagar e olhou para as 4 meninas. Sophie também havia dormido. Todas as 4 dormiam. Sarah ficou ali, apenas segurando-as, sem se mover, sem querer acordá-las. Matthew sabia que deveria dizer algo, fazer algum barulho, anunciar que havia chegado. Mas não conseguia. Continuou olhando por mais alguns segundos, até Sarah virar a cabeça e vê-lo. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Ela abriu a boca para falar, mas Matthew levantou o dedo para os lábios, sinalizando silêncio. Caminhou devagar para a sala, pisando com cuidado para não fazer barulho no chão de madeira. Quer ajuda? Ele sussurrou. Sarah acenou, aliviada. Matthew pegou Emma com cuidado, retirando-a do braço de Sarah. A menina nem se mexeu. Continuou dormindo profundamente. Ele a levou para o quarto, colocou na cama, cobriu. Voltou e pegou Emily. A mesma coisa. Depois Zoe. Sophie foi a última. Ela resmungou um pouco quando Matthew a pegou, mas rapidamente voltou a dormir. Quando ele desceu, Sarah estava se espreguiçando no sofá, movendo os braços com cuidado. Quanto tempo você ficou assim? Matthew perguntou, ainda sussurrando mesmo sem as meninas por perto. 1 hora, mais ou menos, Sarah respondeu, rindo baixinho. Elas dormiram no meio da história, e eu não quis acordar. Podia ter-me ligado. Teria chegado mais cedo para ajudar. Está tudo bem. Eu gostei. É reconfortante, sabe? Segurá-las assim. Matthew sentou no sofá ao lado dela, ainda processando tudo. Obrigado, ele disse depois de um tempo. Por tudo. Por cuidar delas assim. Por ser você.
Sara sorriu, um sorriso pequeno mas sincero. Quem deveria agradecer sou eu. Você me salvou, lembra? Eu estaria na rua se não fosse por você. Não. Matthew balançou a cabeça. Você nos salvou. Eu só te dei um lugar para ficar. Você trouxe a vida de volta para esta casa. Sara ficou quieta, sem saber o que dizer. Ficaram ali, lado a lado, em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável. Era paz. Naquela noite, depois que as meninas jantaram e foram dormir de novo, com outra história, mais beijos na testa, mais dormiam bem, minhas amores, Matthew chamou Sara para a cozinha. Estava nervoso. Andava de um lado para o outro, passava a mão pelo cabelo, não conseguia ficar quieto. Está tudo bem? Sara perguntou, preocupada. Está. Não. Eu. Preciso te contar uma coisa. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Matthew parou de andar e olhou para ela. Eu não sei ser pai direito. Sara piscou, surpresa. O quê? Matthew, você. Não. Sério. Ele balançou a cabeça. Não sei. Desde que minha esposa morreu, tudo ficou um caos. Me irrito fácil. Grito por coisas bobas. Não sei acalmar quem está chorando. Não sei fazer trança. As meninas pediam coisas e eu não sabia o que fazer. Elas choravam e eu travava. Me sinto inadequado o tempo todo. Ele parou, respirando fundo. Contratei babás. 5 em 6 meses. Todas saíram. Disseram que as meninas eram difíceis, exigentes demais. Mas não eram as meninas. Era eu. Eu não conseguia dar a elas o que precisavam. Simplesmente não sabia como. Sara se aproximou devagar. Matthew. E então você apareceu. Ele deu uma risada sem humor. E em menos de uma semana, você fez tudo parecer tão fácil, tão natural. Elas te amam. Te ouvem. Estão felizes com você. E eu fico me perguntando, o que estou fazendo de errado? Sara segurou as mãos dele. Você não está fazendo nada errado. Está fazendo o melhor que pode. E isso já é muito. Só que não é suficiente. Sim. É. Sara apertou as mãos dele. Você perdeu a esposa. Você está de luto. E mesmo assim acorda todo dia e tenta. Trabalha para sustentá-las. Chegou mais cedo hoje só para vê-las. Você se importa. E isso importa muito. Matthew olhou para ela, os olhos marejando. Então por que parece tão difícil? Porque é difícil. Ser pai solo é difícil. Mas você pode melhorar. Pode aprender. Como? Sara pensou por alguns segundos. Falo com elas no nível delas. Ela começou. Quando for conversar com elas, abaixa. Fica na mesma altura. Olha nos olhos. Elas se sentem ouvidas assim. Matthew acenou, prestando atenção. Explica as coisas com calma. Sem pressa. Elas são pequenas. Não entendem tudo de uma vez. Então respira, vai devagar, e explica de novo se precisar. Certo. E tenta ter momentos pequenos, individuais com cada uma. Sophie ama desenhar. Senta com ela. Desenha junto. Zoe adora contar histórias. Ouve até o fim. Mesmo que não faça sentido nenhum. As gêmeas precisam de colo. Então pega elas. Abraça. Põe no colo e fica ali, presente. Matthew absorveu cada palavra. E usa o toque. Sara continuou. Um abraço. Uma mão na cabeça. Um beijo na testa. Acalma. Conforta. Mostra que você está lá. Que se importa. Consigo fazer isso, Matthew disse, mais para si mesmo do que para ela. Vou fazer isso. Você vai. Eu sei que vai. Ele olhou para ela, grato. Obrigado, Sara. De verdade. Não precisa me agradecer. Quero ajudar. Nos dias seguintes, Matthew aplicou tudo que Sara havia lhe ensinado, todos os dias, com dedicação. Numa tarde, Sophie estava à mesa da cozinha desenhando sozinha. Matthew entrou e sentou ao lado dela. Posso desenhar com você? Sophie o olhou surpresa. Depois empurrou um papel e alguns lápis de cor na direção dele. Claro, pai. Desenhe uma casa. Matthew desenhou. Não ficou perfeito. Nunca foi bom em desenho. Mas Sophie adorou. Colocou o desenho na geladeira ao lado do dela. Sara observou da pia, lavando a louça, com um sorriso discreto no rosto. Outro dia, Zoe correu até o pai com uma história sobre um unicórnio que salvou o mundo usando um arco-íris. Antes, Matthew teria dito que legal e voltado para o computador. Mas agora, ele parou o que estava fazendo, agachou até o nível dela e ouviu a história inteira. Fez perguntas. Riu nos momentos certos. Zoe falou por 15 minutos seguidos e ele ouviu cada palavra.
Quando ela terminou, saiu pulando de felicidade. Com as gêmeas, Matthew aprendeu que elas só precisavam de presença. Então começou a sentar no chão da sala e brincar com elas. Rolava no tapete, fazia cócegas, construía torres de blocos só para derrubá-las e vê-las gargalhar. Emma e Emily se agarravam a ele agora. Pediam para ser carregadas. Queriam que ele as pegasse no colo. Chamavam de pai o tempo todo. E Matthew adorava. Sarah observava de longe, orgulhosa. Via o homem que havia conhecido naquele dia, congelado e perdido, se transformar no pai que as meninas precisavam. O clima da casa havia mudado completamente. Antes havia gritos, choro, tensão, silêncio pesado. Agora havia risos, conversa, música, brincadeira. A casa estava viva. Numa noite, depois que as meninas dormiram, Matthew e Sarah estavam na cozinha. Ele lavava a louça, ela enxugava. Trabalhavam em silêncio confortável, lado a lado. Matthew olhou para ela de relance. Sarah estava concentrada, enxugando um prato com cuidado. O cabelo castanho preso num rabo de cavalo levemente torto, usando uma camiseta simples e calça de moletom. Não estava arrumada. Não estava tentando impressionar. Era simplesmente ela. E ele achou que era linda. Sarah sentiu o olhar e se virou. O que foi? Ela perguntou, sorrindo. Nada. Só obrigado. Para de me agradecer, ela disse, rindo. Você já me agradeceu umas 20 vezes essa semana. É porque sou muito grato. Você mudou tudo aqui. Você mudou também. Olha para você agora. As meninas te adoram. Elas sempre adoraram. Eu é que não sabia como mostrar que as amava de volta. Sarah colocou o prato seco de lado e olhou para ele com seriedade. Você sempre as amou, Matthew. Você estava perdido. E agora se encontrou. Ficaram ali se olhando por alguns segundos a mais do que deveriam. Havia algo no ar, algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear ainda. Matthew desviou o olhar primeiro, voltando para a louça, mas o coração batia mais rápido. Sarah fez o mesmo, pegando outro prato, mas sentiu as bochechas esquentarem. Aconteceu outras vezes também. Quando Matthew chegava do trabalho e Sarah estava brincando com as meninas na sala, eles trocavam olhares longos. Quando jantavam todos juntos e as mãos se roçavam por acidente ao alcançar o mesmo guardanapo. Quando Matthew passava pela cozinha e captava o perfume dela, um cheiro simples mas que ficava na memória. Quando Sarah via ele rindo com as filhas, sendo pai de verdade, e sentia o peito apertar de um jeito que não conseguia explicar. Nenhum dos dois falou sobre isso. Nenhum dos dois trouxe o assunto à tona. Mas estava lá, crescendo, se desenvolvendo, ficando cada vez mais impossível de ignorar. E enquanto isso, as meninas continuavam felizes. A casa continuava cheia de vida. E aos poucos, sem perceber, iam se tornando o que sempre deveriam ter sido. Uma família. Matthew estava estranho a noite inteira. Sarah percebeu durante o jantar. Ele mal tocou na comida. Respondeu às meninas com monossílabos. Olhava para um ponto fixo na parede, perdido em pensamentos que claramente o perturbavam. Pai, você está bem? Sophie perguntou, inclinando a cabeça. Estou, docinha. Só cansado. Mas Sarah sabia que não era só cansaço. Havia algo pesado no ar, algo que ele carregava e não conseguia largar. Depois do jantar, ela colocou as meninas para dormir, leu a história de sempre, deu beijos na testa, tocou cada uma com carinho. Quando desceu, esperava encontrar Matthew no escritório ou no quarto. Mas ele estava na sala, sentado no sofá de frente para a lareira. O fogo crepitava baixo, projetando sombras dançantes nas paredes. Todas as outras luzes da casa estavam apagadas. Só a lareira iluminava o cômodo. Os cotovelos estavam apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, a cabeça baixa. Sarah parou na porta, hesitante. Matthew. Ele ergueu a cabeça e mesmo na luz fraca, ela viu que os olhos estavam vermelhos. Você pode sentar comigo? Ele pediu, a voz rouca. Preciso te contar uma coisa. O coração de Sarah apertou. Ela entrou devagar e sentou ao lado dele no sofá, mantendo uma distância respeitosa. O que aconteceu? Matthew não respondeu imediatamente. Ficou encarando o fogo, a mandíbula tensa, as mãos entrelaçadas. O silêncio se esticou. 1 minuto. 2. Sarah esperou. Não o apressou. Ficou ali até ele finalmente falar. Tem algo que nunca contei para ninguém, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Algo que carrego todo dia. E eu preciso tirar isso do peito. Sarah se virou para ele, atenta. Pode falar. Estou aqui. Matthew respirou fundo, com dificuldade. Logo depois que minha esposa morreu, ele começou, mas a voz quebrou. Ele parou,
Engoliu em seco, e tentou de novo. Logo depois, eu entrei em pânico. Não era só tristeza. Era terror. Terror de não conseguir cuidar das meninas sozinho. Ele passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos. A Sophie tinha 6 anos. A Zoe, 4. As gêmeas tinham acabado de completar 2 anos. Eram tão pequenas. E eu não sabia fazer nada. Não sabia trocar fralda direito. Não sabia cozinhar o que elas gostavam. Não sabia escovar o cabelo delas. Não sabia nada. Sarah ouviu em silêncio, o coração pesado. E elas choravam o tempo todo. Matthew continuou, a voz rachando. Choravam pela mãe. Choravam de noite. Choravam de dia. E eu não conseguia confortá-las. Tentava abraçar, mas elas me empurravam. Tentava conversar, mas elas não ouviam. Me sentia inútil. Ele parou, respirando com dificuldade. 3 semanas depois do enterro, eu liguei para a minha sogra, ele confessou, e a vergonha era visível no rosto dele. Liguei e perguntei se ela podia ficar com as gêmeas por um tempo. Só até eu me organizar, eu disse. Só até eu aprender a lidar com tudo. Os olhos de Sarah se arregalaram, mas ela não disse nada. Ela disse que sim. Matthew continuou, as lágrimas começando a cair. Disse que podia buscá-las no dia seguinte. E eu quase deixei. Eu quase deixei mesmo. Ele soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Fui ao quarto delas naquela noite. Elas estavam dormindo. Emma abraçada ao ursinho de pelúcia. Emma lhe chupando o dedo. E eu fiquei ali olhando para elas pensando que ia mandar as filhas embora porque não era capaz de cuidar delas. As lágrimas caíam livremente agora. Matthew estava chorando, de verdade chorando, pela primeira vez na frente dela, o corpo inteiro tremendo. No dia seguinte, liguei para minha sogra e disse que tinha mudado de ideia, que ia me virar. Mas a verdade é que não me virei. Contratei babás. Fugi para o trabalho. Deixei outras pessoas cuidarem delas porque eu não conseguia. Ele finalmente olhou para Sarah, o rosto molhado de lágrimas, os olhos cheios de dor. Achei que não seria um bom pai, ele disse, a voz tremendo. Achei que ia arruinar a vida delas. Que elas ficariam melhor longe de mim. E eu nunca contei isso para ninguém. Ninguém sabe que eu quase desisti delas. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz, continuem. Continuem a contar estas histórias. O cabelo castanho preso num rabo de cavalo levemente torto, usando uma camiseta simples e calça de moletom. Não estava arrumada. Não estava tentando impressionar. Era simplesmente ela. E ele achou que era linda. Sarah sentiu o olhar e se virou. O que foi? Ela perguntou, sorrindo. Nada. Só obrigado. Para de me agradecer, ela disse, rindo. Você já me agradeceu umas 20 vezes essa semana. É porque sou muito grato. Você mudou tudo aqui. Você mudou também. Olha para você agora. As meninas te adoram. Elas sempre adoraram. Eu é que não sabia como mostrar que as amava de volta. Sarah colocou o prato seco de lado e olhou para ele com seriedade. Você sempre as amou, Matthew. Você estava perdido. E agora se encontrou. Ficaram ali se olhando por alguns segundos a mais do que deveriam. Havia algo no ar, algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear ainda. Matthew desviou o olhar primeiro, voltando para a louça, mas o coração batia mais rápido. Sarah fez o mesmo, pegando outro prato, mas sentiu as bochechas esquentarem. Aconteceu outras vezes também. Quando Matthew chegava do trabalho e Sarah estava brincando com as meninas na sala, eles trocavam olhares longos. Quando jantavam todos juntos e as mãos se roçavam por acidente ao alcançar o mesmo guardanapo. Quando Matthew passava pela cozinha e captava o perfume dela, um cheiro simples mas que ficava na memória. Quando Sarah via ele rindo com as filhas, sendo pai de verdade, e sentia o peito apertar de um jeito que não conseguia explicar. Nenhum dos dois falou sobre isso. Nenhum dos dois trouxe o assunto à tona. Mas estava lá, crescendo, se desenvolvendo, ficando cada vez mais impossível de ignorar. E enquanto isso, as meninas continuavam felizes. A casa continuava cheia de vida. E aos poucos, sem perceber, iam se tornando o que sempre deveriam ter sido. Uma família. Matthew estava estranho a noite inteira. Sarah percebeu durante o jantar. Ele mal tocou na comida.
Respondeu as meninas com monossílabos. Olhava para um ponto fixo na parede, perdido em pensamentos que claramente o perturbavam. Pai, você está bem? Sophie perguntou, inclinando a cabeça. Estou, docinha. Só cansado. Mas Sarah sabia que não era só cansaço. Havia algo pesado no ar, algo que ele carregava e não conseguia largar. Depois do jantar, ela colocou as meninas para dormir, leu a história de sempre, deu beijos na testa, tocou cada uma com carinho. Quando desceu, esperava encontrar Matthew no escritório ou no quarto. Mas ele estava na sala, sentado no sofá de frente para a lareira. O fogo crepitava baixo, projetando sombras dançantes nas paredes. Todas as outras luzes da casa estavam apagadas. Só a lareira iluminava o cômodo. Os cotovelos estavam apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, a cabeça baixa. Sarah parou na porta, hesitante. Matthew. Ele ergueu a cabeça e mesmo na luz fraca, ela viu que os olhos estavam vermelhos. Você pode sentar comigo? Ele pediu, a voz rouca. Preciso te contar uma coisa. O coração de Sarah apertou. Ela entrou devagar e sentou ao lado dele no sofá, mantendo uma distância respeitosa. O que aconteceu? Matthew não respondeu imediatamente. Ficou encarando o fogo, a mandíbula tensa, as mãos entrelaçadas. O silêncio se esticou. 1 minuto. 2. Sarah esperou. Não o apressou. Ficou ali até ele finalmente falar. Tem algo que nunca contei para ninguém, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Algo que carrego todo dia. E eu? Preciso tirar isso do peito. Sarah se virou para ele, atenta. Pode falar. Estou aqui. Matthew respirou fundo, com dificuldade. Logo depois que minha esposa morreu, ele começou, mas a voz quebrou. Ele parou, engoliu em seco, e tentou de novo. Logo depois, eu entrei em pânico. Não era só tristeza. Era terror. Terror de não conseguir cuidar das meninas sozinho. Ele passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos. A Sophie tinha 6 anos. A Zoe, 4. As gêmeas tinham acabado de completar 2 anos. Eram tão pequenas. E eu não sabia fazer nada. Não sabia trocar fralda direito. Não sabia cozinhar o que elas gostavam. Não sabia escovar o cabelo delas. Não sabia nada. Sarah ouviu em silêncio, o coração pesado. E elas choravam o tempo todo. Matthew continuou, a voz rachando. Choravam pela mãe. Choravam de noite. Choravam de dia. E eu não conseguia confortá-las. Tentava abraçar, mas elas me empurravam. Tentava conversar, mas elas não ouviam. Me sentia inútil. Ele parou, respirando com dificuldade. 3 semanas depois do enterro, eu liguei para a minha sogra. Ele confessou, e a vergonha era visível no rosto dele. Liguei e perguntei se ela podia ficar com as gêmeas por um tempo. Só até eu me organizar, eu disse. Só até eu aprender a lidar com tudo. Os olhos de Sarah se arregalaram, mas ela não disse nada. Ela disse que sim. Matthew continuou, as lágrimas começando a cair. Disse que podia buscá-las no dia seguinte. E eu quase deixei. Eu quase deixei mesmo. Ele soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Fui ao quarto delas naquela noite. Elas estavam dormindo. Emma abraçada ao ursinho de pelúcia. Emma lhe chupando o dedo. E eu fiquei ali olhando para elas pensando que ia mandar as filhas embora porque não era capaz de cuidar delas. As lágrimas caíam livremente agora. Matthew estava chorando, de verdade chorando, pela primeira vez na frente dela, o corpo inteiro tremendo. No dia seguinte, liguei para a minha sogra e disse que tinha mudado de ideia, que ia me virar. Mas a verdade é que não me virei. Contratei babás. Fugi para o trabalho. Deixei outras pessoas cuidarem delas porque eu não conseguia. Ele finalmente olhou para Sarah, o rosto molhado de lágrimas, os olhos cheios de dor. Achei que não seria um bom pai, ele disse, a voz tremendo. Achei que ia arruinar a vida delas. Que elas ficariam melhor longe de mim. E eu nunca contei isso para ninguém. Ninguém sabe que eu quase desisti delas. Mas isto é só o início da história. O que acontecer a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de formas que nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, aqui está tudo o que tem de fazer. Mão com dedo a apontar para a direita, faça like neste vídeo. Mostra-nos que quer mais. Mão com dedo a apontar para a direita, subscreva e ative o sino. Para que a parte 2 chegue até si assim que for lançada. Mão com dedo a apontar para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que está pronto. Cada gosto, cada comentário, cada subscrição nos diz, continuem. Continuem a contar estas histórias.